O livro tem 8 capítulos e em cada aula vamos resumir e comentar sobre 2, ok? Antes de entrar nesses capítulos, é importante dizer que nem sempre o problema de pesquisa vem na forma de uma pergunta. Frequentemente a pergunta, a questão da pesquisa está implícita, né? Mas os exemplos apresentados nesse livro são na forma de perguntas, literalmente, né? Com ponto de interrogação. E eu penso que isso seja muito bom, tá? Explicitar a questão da pesquisa na forma de uma ou mais, né, perguntas, mesmo que a pesquisa leve muitas páginas, criando o cenário que vai levar àquela questão, àquela pergunta, que não necessariamente vem no último parágrafo do tópico introdutório da pesquisa. Pode vir logo nos primeiros parágrafos ou aparecer até mesmo no título, né? Apesar de o livro não citar Michel Foucault, é importante dizer que a ação de fazer perguntas, de formular questões, é algo muito presente em certos profissionais, né? Como Foucault demonstra em várias de suas obras, como em algumas passagens de Microfísica do Poder, né? E são profissionais com algum prestígio e autoridade, né? Por exemplo, médicos que questionam seus pacientes, professores que questionam seus alunos, advogados que questionam as suas testemunhas, a polícia que questiona os suspeitos, né? Não é que as pessoas que questionam, nesse caso, tenham mais poder, porque Foucault nos diz que o poder não é uma substância que vai estar nas mãos, que vai ser possuída, né, por algumas pessoas, mas na verdade o poder remete a estratégias nas quais estão envolvidas muitas pessoas, né? No meu ponto de vista, não somente nesses casos dessas autoridades, digamos assim, mas no dia a dia das pessoas comuns, quem pergunta manda. Por quê? Porque tem a capacidade de determinar qual vai ser a direção da conversa. Para muitos professores, né, o aluno que pergunta muito geralmente é o terror das aulas, né? Bom, após esses comentários iniciais, vamos então voltar, né, aqui ao livro. Precisamente, vamos ao capítulo 1, que trata sobre a natureza das questões ou a natureza das perguntas, né, da pesquisa. Esse primeiro capítulo inicia precisamente sobre essa questão do poder. Apesar de que, como dissemos, o livro não adota, né, um quadro Foucaultiano, mas em uma pesquisa com entrevistas, por exemplo, muitas perguntas serão respondidas pelos entrevistados. Porém, mesmo nessas pesquisas, o pesquisador está em uma posição estratégica. Então, o pesquisador estará na posição estratégica em que, apesar de os entrevistados responderem muitas das perguntas cruciais da pesquisa, ainda assim caberá ao pesquisador enquadrar e gerenciar o estudo, né? Como a pesquisa será conduzida e, especialmente, o pesquisador vai decidir qual a questão geral, principal da pesquisa. É quem vai decidir qual o problema a ser perseguido com a pesquisa, né? Ou seja, a pesquisa pode ter as perguntas que os entrevistados vão responder, mas além disso, tem a pergunta da pesquisa, a questão da pesquisa, ou como alguns chamam, o problema da pesquisa. Essa questão, essa pergunta, esse problema de pesquisa, quem responde é o pesquisador, né? As perguntas de pesquisa não são como as perguntas comuns. Elas devem ser respondidas. Então, o pesquisador deve se afastar de perguntas ou questões tão abrangentes que não podem ser respondidas. Por exemplo, qual a natureza da educação? Ou qual o impacto das tecnologias na aprendizagem mundial, né? O fato aqui é que não é suficiente apenas fazer perguntas. Elas têm que ser respondidas, ou pelo menos respondíveis, tá? Ter o potencial de serem, né, respondidas no prazo de execução do seu projeto. Mesmo que a resposta não esteja totalmente clara ou completa, mas o pesquisador deve mostrar que tentou responder,
e trouxe alguns avanços. Ou ainda, mesmo que os resultados tenham demonstrado reformulações na pergunta inicial, tá? Na questão inicial. Todos nós sabemos que as palavras mudam de significado de grupo para grupo, ou até mesmo de uma pessoa para outra, né? Ele cita três palavras que, por vezes, podem ser tidas como sinônimos por algumas pessoas. São as palavras efeito, impacto e influência. Por exemplo, qual o efeito de A em B? Ou qual o impacto de A em B? Ou qual a influência de A em B? Parece tudo igual. A palavra efeito mais relacionada a algo como causa, por exemplo, causa e efeito, né? Então, em uma pesquisa que trabalha com efeito, o pesquisador vai ter um grupo experimental e um grupo controle, tá? Em que o intuito é saber se X tem alguma associação causal em Y, ou seja, se X causa Y. Já os termos impacto e influência podem ter significado mais amplos, né, que efeito. Por exemplo, muitas influências podem ser, né, vagamente sentidas e os impactos podem ser, em algumas classificações, né, diretos ou indiretos, ao passo que efeitos são mais mensuráveis, mais bem enquadrados, né? Esse é um possível caminho ao lidar com esses termos. Mas o alerta aqui é cuidado ao usar os termos na questão de pesquisa. Coloque a sua posição, escolha as definições que levará em conta para os termos cruciais na sua questão de pesquisa e vá em frente segundo essas definições. Veja que, dependendo dos termos usados, a sua questão de pesquisa pode ser muito ampla. Então, isso vai ter desdobramentos nos procedimentos metodológicos. Se a questão da pesquisa está muito ampla, então se espera que o pesquisador vá refinando essa questão até que ela se torne administrável. Um exemplo de refinamento ou delimitação da questão da pesquisa citado no livro, né? O exemplo dado nesse primeiro capítulo usa o termo impacto. Por exemplo, uma questão como qual o impacto das tecnologias de comunicação no aprendizado mundial? Isso é amplo demais, né? Talvez nem seja pesquisável no prazo que se tem para a execução do projeto de pesquisa. Essa questão pode ficar mais administrável se for refinada ou delimitada mais ou menos assim. Qual o impacto das tecnologias de comunicação sobre o aprendizado no Reino Unido? Tá? É o exemplo citado no livro. Refinando ou delimitando essa questão, ela poderia ficar assim: qual é o impacto dos computadores laptop sobre o aprendizado no Reino Unido? Delimitando mais ainda, poderia ficar algo como: qual é o impacto dos computadores laptop no aprendizado de crianças de 12 a 14 anos de idade no Reino Unido? Nesse exemplo dado no primeiro capítulo, a questão foi se delimitando, né? Enfim, a questão vai ser delimitada, refinada, até que ela possa ser respondida dentro do prazo para o TCC, para a tese, enfim. E veja que mesmo essas questões que foram apresentadas geram outras perguntas que poderão ter desdobramentos metodológicos. Talvez precise apresentar uma definição para o termo aprendizagem. O livro não trata especificamente disso, né? Definições de aprendizagem, mas aqui nós sabemos que o que é aprendizagem pode ter diferenças entre um trabalho que usa Foucault e outro que usa John Dewey, né? Ou Maria Montessori. E outra, é preciso especificar que partes do Reino Unido a questão se refere. A todo o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte, tudo isso tem desdobramentos nos procedimentos metodológicos e também no prazo para a pesquisa. O texto continua dizendo algo mais ou menos assim, na página 5. A maioria das questões de pesquisa não se forma simplesmente do ar, né? O que isso significa? Que um problema de pesquisa, que uma questão de pesquisa não vem, como se diz no Brasil, não vem do nada, não cai de paraquedas. Já existe todo um contexto antes. Me vem à mente aqui uma situação
em que um pesquisador, em algum contexto escolar, se depara, sem esperar por isso, com algum problema daquela realidade. Um problema que é do interesse desse pesquisador. Enfim, há uma situação que realmente precisa de uma resposta. E então aquilo gera uma pesquisa. Em seguida, com a revisão da bibliografia, o problema de pesquisa vai, né, se refinando. Em outros casos acontece assim: vai ocorrer um congresso A na cidade B. Vamos fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas do lugar C pensam a respeito das escolas da região, apenas para gerar um resumo para o congresso. Então, a comunidade tem 10 escolas, então serão 10 pesquisas sobre o que as pessoas pensam a respeito de cada uma das 10 escolas. E isso vai gerar 10 resumos submetidos, um sobre cada escola, né? Não é assim, né? Tem toda uma história importante na origem da questão de pesquisa. O que será pesquisado deve alimentar algum debate relevante e construir conhecimentos na área. Com certeza, as pesquisas sobre as 10 escolas trarão dados relevantes, talvez conclusões surpreendentes e até mesmo originais. Mas o que queremos dizer, interpretando esse enunciado, é que não é assim que a questão, a pergunta da pesquisa surge. Ao invés da pura necessidade de gerar 10 resumos para o Congresso, os pesquisadores poderiam ter, naquela dura realidade daquele cenário, eles poderiam ter topado com algum problema real e isso gerou a pesquisa ou as pesquisas. Outra observação importante presente no livro, bom, precisamente na página 7, refere-se à quantidade de pesquisadores trabalhando num problema de pesquisa. Quanto mais abrangente o problema, a questão da pesquisa, mais pesquisadores serão requeridos. Ou, no caso de apenas um pesquisador trabalhando, no mínimo será necessário um prazo maior, né, para a pesquisa. E, bom, às vezes a gente vê por aí trabalhos com questões relativamente pouco abrangentes, não tão complexas. É com muitos pesquisadores envolvidos, muitos autores. Já uma pesquisa mais abrangente, de caráter regional, nacional ou até mesmo internacional, possivelmente precisará de vários pesquisadores envolvidos. Então, isso também deve ser pensado durante a formulação da questão da pesquisa. Caso seja uma questão complexa, abrangente, esses outros pesquisadores estarão disponíveis para colaborar? E o prazo para a pesquisa está de acordo com a complexidade do trabalho? O capítulo 2 começa comentando que a questão, a pergunta da pesquisa pode levar semanas ou até mesmo meses para ser encontrada. E há dois caminhos para isso, para encontrar a questão. Um deles é trabalhar duro e rápido na realidade onde a pesquisa está se desenvolvendo. O outro é que a questão, a pergunta da pesquisa surja a partir da revisão da literatura sobre o tema. O primeiro caminho já foi comentado brevemente no primeiro capítulo. No segundo caminho, a revisão da literatura, o pesquisador pode identificar uma grande questão a partir de algum debate público, a partir da mídia, ou pode surgir na sua própria mente, né? E depois vai refinando essa questão lendo livros, artigos científicos que tratem sobre o tema. Agora, na página 18, comenta algumas possíveis vantagens e algumas possíveis desvantagens de se chegar a questões de pesquisas a partir da revisão de literatura. Entre as vantagens, por exemplo, as questões, as perguntas da pesquisa serão mais bem fundamentadas nas pesquisas já publicadas, né? Considerando que a revisão feita foi boa. Também haverá certa coerência entre essa revisão e o resto do trabalho, da pesquisa, né? Desde que as perguntas se tenham realmente sido geradas a partir da revisão. Tá? Uma desvantagem citada é que, por vezes, como o pesquisador pode não ter a questão inicial, a pergunta inicial, então quando ele vai começar a revisão fica sem rumo, sem objetivo e difícil de parar. Isso pode consumir mais tempo ainda para a definição das questões da pesquisa. Agora, independente se a questão da pesquisa emerge
da revisão da bibliografia, da literatura ou de temas de interesse do pesquisador, da sua experiência vivida, inicialmente ele pode ter várias questões, né, várias perguntas para a pesquisa. Se existem tantas questões, tantas perguntas, então deve-se administrar tudo isso, né, para que a pesquisa fique exequível. Então, não se desespere quando você tiver tantas questões, tantas perguntas para a pesquisa. A sugestão apresentada no livro é que você identifique a questão ou as questões mais importantes, tá? Que possam ser o coração, né, da pesquisa. Vá eliminando, por enquanto, aquelas questões, aquelas perguntas consideradas muito abrangentes, tá? Que lidam com termos muito abrangentes, porque essas questões podem não ser facilmente manejáveis. Na próxima comunicação, vamos resumir e comentar os capítulos 3 e 4. Tá? O e-mail david.almeida@lumine.ug.br está disponível para os comentários sobre os temas dessa aula. Até mais.